Boa noite, uma ótima semana para todos nós. A partir de agora você está no Band Cidade, que chega com esses destaques. Muito além das disputas nas quadras, o Torneio das Estrelas tem como objetivo transformar esporte em solidariedade. Rio Preto recebe Big Data e armadilhas de combate à dengue como projetos pilotos. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e olha só, com a chegada do período de calor e chuva, Rio Preto volta ao estado de alerta para o avanço da dengue. E para tentar reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti, o município anunciou hoje 2 ações inéditas. São projetos pilotos que nunca foram realizados no Brasil e que, se derem certo, devem ser levados para outras cidades e até outros estados. A partir de 2026, Rio Preto vai receber projetos em parceria com a USP para combater a dengue. São 2 frentes, o uso de Big Data e a instalação de armadilhas inteligentes, tecnologias que nunca haviam sido aplicadas antes em uma escala urbana. E agora, com essa parceria com a academia, vindo a USP, vindo os pesquisadores, no caso o doutor Francisco, a doutora Camila, com tecnologias inovadoras, inclusive dentro do novo módulo da Smart Rio Preto, que é voltado à área de saúde, preventiva, inclusive, a gente acredita que vamos ter dias melhores do que aqueles que tivemos no passado, no que se refere à dengue. O primeiro piloto reúne pesquisadores, especialistas em clima e equipe da saúde municipal para testar uma plataforma digital que cruza informações em tempo real. A ferramenta analisa dados meteorológicos, circulação populacional e registros de campo para criar mapas de risco antecipado. E com isso, tendo o Big Data, a gente vai produzir painéis em que o gestor vai poder analisar a situação em conjunto e tomar decisões mais rápidas e poder identificar as áreas mais importantes e mais prioritárias para fazer a intervenção. Então, essa que é a ideia do Big Data. O segundo projeto é o das armadilhas inteligentes. Fabricadas na Alemanha, elas capturam os mosquitos. Assim, a equipe identifica a concentração do vetor em cada ponto. A pesquisa busca confirmar se essa tecnologia é capaz de detectar alterações de circulação no mosquito antes que aumentem os registros da doença. A armadilha ela é instalada no peridomicílio das residências, em uma área coberta e próximo a alguma planta, que é um ambiente propício para a circulação do vetor. Essa armadilha ela possui um cooler, um ventiladorzinho, que fica ligado numa bateria e ela tem uma tampinha e então com a bateria ligada, o cooler fica funcionando e a tampinha está aberta e os mosquitos entram por ali. E aí a armadilha é isso, ela permanece em torno de 24 horas, não tem nenhum custo para o morador, a gente instala ela, conversa com o morador, é entregue um termo de consentimento também, a gente explica sobre a pesquisa, a gente coloca num dia e recolhe no outro. E aí vão ser feitas 3 instalações e em 240 quarteirões da cidade. A princípio, as primeiras armadilhas serão instaladas em bairros com maior incidência de casos, sendo a primeira etapa nos bairros Jaguaré e Anchieta. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a novembro de 2025, Rio Preto confirmou 51.321 casos de dengue. E agora é hora de fazer aquele giro por algumas cidades do interior paulista e saber o que foi destaque por lá nas últimas horas. Policiais militares do 30º Batalhão do Interior prenderam na cidade de Pindorama um homem pelo crime de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, a equipe suspeitou da atitude do indivíduo e realizou a abordagem. Foram apreendidos mais de meio quilo de maconha e 14 porções de cocaína. 2 pessoas morreram na madrugada de domingo após um grave acidente na rodovia João Melão, no trevo que dá acesso a Avaré. As vítimas estavam em um carro que bateu de frente com uma carreta. O motorista do veículo teve apenas ferimentos leves.
Durante a Operação Impacto, policiais militares abordaram na região de Palmital um veículo para fiscalização de rotina ocupado por 2 homens. De acordo com a polícia, dentro do carro foram encontrados mais de 50 quilos de maconha. E a maratonista Mari Luquezzi, de Rio Preto, vai disputar a Maratona de Valência, na Espanha, no dia 7 de dezembro. A prova, de mais de 42 quilômetros, é uma das mais rápidas do circuito mundial e costuma atrair atletas que buscam marcas fortes no fim da temporada. E no próximo bloco, chuva de granizo assustou moradores na região centro-oeste do estado no final de semana. É o que você vai ver daqui a pouco. A gente volta já. Estamos de volta e uma chuva de granizo assustou os moradores na região centro-oeste do estado no final de semana. O Tiago Cristardo chega com as informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Laís, e boa noite para todos que estão nos assistindo aqui no Band Cidade. É a minha primeira interação aqui no jornal e obrigado, Laís, pela acolhida nesses últimos dias. Bom, referente ao que aconteceu em Botucatu, São Manuel e Pratânia, realmente pegou os moradores de surpresa. Eles foram atingidos nesse último domingo por forte tempestade de chuva e com granizo, que realmente assustou todos os moradores. Como dá para ver no vídeo, as cenas são raras e assustadoras para quem vive aqui no centro-oeste paulista. Os pontos mais afetados foram os trechos entre Botucatu e São Manuel pela rodovia Marechal Rondon SP-300. Entre Botucatu e Pratânia também foi atingida pela SP-255, onde as pistas ficaram completamente cobertas por gelo. Os motoristas que passavam pelas regiões atingidas relataram momentos de desespero, baixa visibilidade e risco de acidentes. Vários veículos pararam no acostamento ou buscaram abrigo sob pontes, formando congestionamentos nos 2 sentidos. O fenômeno, Laís, também gerou a apreensão em moradores de áreas rurais entre Botucatu, São Manuel e Pratânia, onde plantações podem ter sido afetadas. Laís, e conforme o dia de hoje, as prefeituras deram alguns direcionamentos. No caso de São Manuel, 5 escolas não tiveram aulas no dia de hoje, devido a essa forte chuva. E ainda, segundo a prefeitura, a Politécnica Municipal também registrou alagamentos em parte da estrutura, sem prejuízo a medicamentos ou equipamentos. Laís, a Prefeitura montou também um abrigo emergencial, estruturado no Centro de Convivência do Idoso, localizado na rua 15 de novembro, 591, no bairro Centro. Nesse abrigo tem colchões e estrutura básica permanecendo disponível para as famílias que necessitarem de acolhimento. Equipes da Defesa Civil do município estão nas ruas e ainda contabilizam os danos, dando apoio aos moradores afetados. É muito importante a gente frisar, viu, Laís, que a Guarda Municipal, juntamente com as secretarias, estão oferecendo um atendimento para as pessoas que precisam ser acolhidas pelas fortes chuvas. E o telefone disponível é 14 997 99 5343. Mas realmente, Laís, as imagens são impressionantes. Eu aqui, morador do Centro-Oeste Paulista, digo para você que eu fiquei bem assustado também. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas informações. Uma ótima semana para você. E a gente aproveita para conferir como fica a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades do interior paulista. Na terça-feira, o tempo deve ficar mais estável no interior paulista, sem previsão de chuva. Em Castilho, mínima de 19, máxima de 31 graus. Avaí, as temperaturas oscilam entre os 17 e os 29. Galha, terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 17, máxima de 28 graus. Sales, as temperaturas oscilam entre os 20 e os 29 graus. E em Martinópolis, terça-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 17, máxima de 29 graus.
E a seguir, o cinema brasileiro voltou a brilhar no mercado internacional. No Principado de Mônaco, o filme Estranhos na Noite é premiado. É o que você vai ver daqui a pouco. Até já! Estamos de volta e 3 mulheres foram atropeladas e uma delas não resistiu aos ferimentos. A Mariane Dias chega com as informações pra gente. Boa noite, Mari. Boa noite, Laís, boa noite a todos. Infelizmente, Laís, deste acidente, uma vítima, uma mulher de 81 anos, faleceu. Este acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, quando um motorista de 38 anos seguia pela rua Enedir Sampaio, na cidade de Braúna, e atropelou as 3 vítimas. Essas 3 mulheres de 81, 93 e 55 anos, elas retornavam da missa quando foram atropeladas as vítimas. Uma delas já teve alta, que é a de 93 anos. A filha, de 55 anos, segue internada. E esta outra senhora, de 81 anos, ela não resistiu aos ferimentos, chegou a ser socorrida, mas infelizmente faleceu, Laís. Este homem de 38 anos, ele foi encaminhado para a Polícia Civil, foi ouvido. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, e também pelo crime de embriaguez ao volante. A Justiça arbitrou a fiança de 10 salários mínimos e ele pagou este valor, Laís. Então, ele vai responder este crime em liberdade. A vítima, de 81 anos, teve o corpo liberado na tarde desta segunda-feira, onde será sepultado na cidade em que aconteceu este gravíssimo acidente. Laís, a gente segue acompanhando toda essa situação, porque o que a gente pensava também é que esse homem seguiria detido, mas não. Após pagar a fiança, ele vai responder então este crime em liberdade. Toda essa questão porque ele estava embriagado com 1,01 de teor alcoólico no sangue, Laís. Um absurdo, né, Mari? Obrigada pelas informações, uma ótima segunda-feira para você. E o cinema brasileiro voltou a brilhar no mercado internacional. No Principado de Mônaco, um dos mais tradicionais prêmios da Europa, reconheceu o talento nacional com uma noite histórica para a produção Estranhos na Noite. O longa, dirigido por Walter Neto, é uma coprodução da PRH 9 Produções, do grupo Bandeirantes. No silêncio da noite, a solidão está em cada sorriso que se apaga. O longa Estranhos na Noite foi lançado nos cinemas brasileiros em outubro e acompanha a história de personagens que têm suas vidas cruzadas em uma noite na cidade de São Paulo. Os encontros e desencontros revelam segredos e tensões que transformam o rumo de todos. Uma nova história começa, entrelaçando os destinos que aguardam o momento de despertar. A Marcela precisa de você. Você vai sair pra dançar no Alma do Gardel. Eu e a Marcela já decidimos tudo, então não tem escapatória. Exibido na abertura do Festival de Mônaco, a produção que concorreu conquistou 4 prêmios na edição deste ano. Melhor roteiro, melhor elenco, melhor produção e o troféu de melhor atriz para a Mônica Carvalho, que emocionou o júri com sua atuação, como comentou o diretor romeno e presidente do júri do festival, Toma Enash. Last year I was here and take the trophy and a few several prize, and now I'm come here to be the president of the jury, and I'm so honored. And I see the Brazilian movie was a very good movie. The jury was impressed. O festival reuniu filmes de mais de 20 países, incluindo a animação Dragonheart, que concorre à indicação japonesa ao Oscar.
Importante expressão para o cinema mundial, como destaca a fundadora do festival, Rosanna Golden. And the energy here, you can feel it. Everybody feels like they're a family and they feel connected to each other. For all the positive spirits are getting together, and that's every year the same. Everyone is feeling like elevated here at the Angel Film Awards, Monaco International Film Festival. And obviously the selection of films, which took me and Dean a long time out of 750 films, getting these 15 films on board. We had to go through crucial checkups and all that. And of course, included is this wonderful film, Strangers in the Night. Dirigido por Walter Neto, o longa se apoia em personagens complexos e em um desenho de produção cuidadoso. Resultado de uma parceria que coloca novamente o audiovisual brasileiro em cena no circuito europeu. Fico muito honrado aqui, né? Assim, grandes filmes aqui, filmes japoneses, ou seja, uma concorrência muito grande. Então, assim, para um projeto que a gente fez, a gente sabe toda a dificuldade que é fazer filme no Brasil. Eu agradeço a Brooksfield, ao Adriano, né? A Band, o pessoal da PRH9, a Mark Filmes, nossa, tanta gente, toda a minha família, o pessoal que nos apoia para conseguir chegar aqui é um passo grande. E eu acho que a gente tem ótimos projetos que estão vindo e cada vez mais a gente precisa de apoio. E esse apoio está vindo, né? E o resultado está aqui. Tendo o apoio, a gente consegue levar essa mensagem e levar os patrocinadores, os apoiadores e a imagem deles para fora do país. A vitória de Mônica Carvalho reforça o protagonismo da atriz, que vive uma de suas fases mais importantes no cinema, entregando um desempenho celebrado por público e crítica durante o Angel Film Award. Ai, eu tô tão feliz, tão orgulhosa. She's shining in this festival, is the star and take the best actress. Thank you. Congratulations again, Vera. Esse reconhecimento é importantíssimo. Importantíssimo. Eu fico muito, muito feliz. Assim, eu nem preparei um discurso, né? Tinha que ter um discurso. Eu sempre assim, o dia que eu ganhar um prêmio, eu queria estar com o discurso preparado. E eu nem tive tempo de fazer isso, porque, assim, o filme quando foi selecionado, e eu fui selecionada, para mim já era muito, muito especial. E ganhar desse sabor da vitória, eu vou te falar, eu fiquei muito emocionada e é isso que eu tenho que dizer. Obrigada a Deus por esse momento tão especial na minha carreira. E depois do intervalo, a cidade de Botucatu, no centro-oeste do estado, recebeu no final de semana várias estrelas do beach tênis internacional. Não saia daí, o Band Cidade volta já. E a cidade de Botucatu, no centro-oeste do estado, recebeu no final de semana várias estrelas do beach tênis internacional. O torneio movimentou atletas profissionais e apaixonados pela modalidade. Botucatu recebeu nesse sábado um dos eventos mais especiais do calendário do beach tênis. O Torneio das Estrelas reuniu grandes jogadores do cenário internacional e também cumpriu um papel social com o município. O ano passado nós já criamos uma ação só com atletas daqui da cidade, foi um sucesso, arrecadamos 100 cestas, né? E foi muito gratificante, né? Ver quantas famílias a gente conseguiu, né, atender. E esse ano nós expandimos, trazendo esses jogadores profissionais, a lenda Alessandro Calbucci, Zé Luiz, Diego Boletinari, o 20º no mundo, né? E o Trator, que já foi vice-campeão em Aruba. E já estamos próximos aí das 500 cestas esse ano. É uma cesta muito bacana e com certeza o resultado dessa tarde vai ser aí na mesa, no Natal alegre de muitas famílias. Nessa edição, grandes nomes da modalidade participaram do evento. Entre eles, os italianos Alessandro e Diego, referências mundiais. Os eventos são muito importantes. O beach tennis tem uma força social muito grande. E o beach tennis solidário, quando chega o final do ano, é legal, consegue juntar as pessoas, a gente consegue se
divertir e, sobretudo, consegue ser útil para a sociedade, para famílias que precisam disso, então que venha mais. Eu acho que é um esporte perfeito para os brasileiros, porque é um povo que sempre gostou de esporte, mas também curte muito a praia, então acho que é a combinação perfeita para fazer crescer esse esporte aqui e também para a família toda. Então acho que todos os brasileiros gostam por isso, por curtir a praia, curtir o esporte, curtir o momento das famílias juntos, mas também com os amigos. As disputas aconteceram nas categorias mistas e pró-masculina. Para os esportistas da cidade, além do espetáculo em quadra, o torneio contribuiu para o fortalecimento da modalidade na região e incentivou a troca de experiências entre os atletas. Bastante emocionante, é muito interessante, né? Até por uma razão social como essa, estar com eles aqui é fantástico. Essas pessoas que são referências do esporte, né? Que são os feras do esporte. Acaba de uma certa forma assim fortalecendo, né, essa modalidade que a gente adora, que a gente ama, e eu tenho certeza assim que vai trazer muitas coisas bacanas aí para a região. Através das arenas aqui de Botucatu, né, o Artistas aqui, a Summer, o Raca, a Esparta também, muitos professores também, e a associação agora também fez 3 quadras cobertas, e principalmente também com a ajuda do Carlinhos Romagnoli, que faz esses eventos maravilhosos aqui para a cidade, no Brasil todo, né, e tudo isso ajuda muito a fomentar o beach tênis aqui em Botucatu. Muito além das disputas nas quadras, o Torneio das Estrelas tem como objetivo transformar esporte em solidariedade. A expectativa é arrecadar dezenas de cestas básicas e distribuir para as famílias carentes na cidade de Botucatu. Esporte e solidariedade fazem um casamento perfeito, né? Essa ação a gente está aproximando da arrecadação de 500 cestas básicas com itens ainda de Natal. Então é sensacional. Eu acho que é um exemplo que fica para que outros eventos solidários relacionados ao esporte venham cada vez mais acontecer na cidade. A gente só tem a agradecer ao organizador, os atletas, o público que veio, participou e que doou essas cestas para o município. E está chegando a Foot Run, etapa KR7 em Araçatuba. A corrida da Foot Fanatics acontece no próximo domingo, com largada às 7 horas da manhã para os 10 quilômetros e às 7h20 para os 5 quilômetros, nos supermercados Rondon, loja 4, bairro Moarama. Serão percursos de 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. E não pode faltar o famoso kit atleta com camisa exclusiva da fila, viseira e muito mais. Além de experiências únicas no pré e pós-prova. Tudo com transmissão ao vivo pela Band Paulista e pelas redes sociais. As inscrições ainda seguem abertas no site tvband.com.br. Já são mais de 7.000 atletas nas últimas 4 corridas. O circuito da Foot Run é um verdadeiro sucesso e você não pode ficar de fora. É a Foot Run, etapa KR7 em Araçatuba. Bom, por hoje é só. Band Cidade fica por aqui, mas amanhã, 10 para 7 da noite, tem mais. Tchau, tchau!